Olá pessoal, eu sou o Marcos, arquiteto e designer computacional, e este é um vídeo sobre a pequena ilha de Nova York. Este é um tutorial que foi gravado já há muito tempo, em 2023, e eu quis lançar aqui no YouTube para quem quiser assistir e aprender mais sobre o design computacional, sobre o Rhino Grasshopper. Temos aqui um tutorial de modelagem da pequena ilha de Nova York. Espero que gostem e se quiserem que eu traga mais vídeos, tutoriais, algumas aulas sobre como funciona o Grasshopper e como podemos utilizar o Grasshopper no nosso dia a dia como arquitetos e como designers, podem deixar um comentário e deixem um like no vídeo, deixem um comentário, subscrevam ao canal e escrevam o vosso comentário no vídeo se quiserem que eu continue este trabalho de fazer tutoriais e fazer vídeos explicativos sobre o Rhino e o Grasshopper. Por isso é tudo, muito obrigado e assistam o vídeo. Se gostarem, já sabem, deixem um like. Tchau, tchau. Bom pessoal, então vamos iniciar aqui o nosso projeto. Este aqui é o Rhino. O Rhino, os comandos do Rhino são muito parecidos com o AutoCAD. O Rhino fazia parte do AutoCAD antigamente, era um plugin do AutoCAD, mas depois tornou-se um programa individual. Então nós temos aqui a barra de comandos, temos os comandos na lateral esquerda nós temos uma coluna com todos os comandos que nós conseguimos utilizar e basicamente todos os comandos do AutoCAD também funcionam aqui no Rhino. Bom, para iniciarmos o nosso projeto vamos criar aqui um subd plane. O subd plane nós conseguimos ativar o comando pela barra de comandos ou então podemos vir aqui em subd tools e aqui na parte lateral esquerda nós temos todos os comandos que se correlacionam com o subd. Então vamos pegar aqui o subd plane, vamos ativar o grid para conseguirmos ter mais precisão na hora de fazer o nosso subd plane. O subd plane é um tipo de geometria que tem a face é subdividida, por isso que chama subdivision plane, em que nós conseguimos editar as suas subdivisões. Ou seja, nós temos aqui as subdivisões da face e conseguimos selecionar cada uma das subfaces, digamos assim. Nós conseguimos selecionar a face, conseguimos selecionar as arestas e conseguimos selecionar os vértices. Para selecionarmos, nós vamos utilizar as teclas atalho Ctrl Shift. Aqui no canto inferior esquerdo nós encontramos um visualizador para conseguirem ver quais são os atalhos que eu estou a utilizar. Bom, este aqui é o plano da nossa ilha que nós vamos fazer aqui neste tutorial. O plano está elevado. Digamos que este aqui é o porto, então este aqui vai ser a superfície da pequena ilha de Nova York. O que nós vamos fazer então é deformar o plano subd. Podemos então colocar aqui o atalho Ctrl Shift e vamos desligar o Grid Snap. Vamos selecionar aqui as superfícies e deformar o nosso plano. Vamos acelerar esta parte no vídeo para o vídeo não ficar muito grande. Bom pessoal, temos aqui a superfície deformada. O objetivo não é ter exatamente o que nós temos no projeto Little Island. O objetivo é mostrar o processo por trás da criação da pequena ilha. Então vamos fazer aqui uma superfície que imita
a pequena ilha. Bom, vamos abrir aqui o Grasshopper para iniciarmos o nosso projeto. Ok, agora com o Grasshopper aberto nós temos aqui a nossa forma e nós vamos utilizar o Grasshopper para conseguir fazer todas as outras partes do nosso projeto. Nós vamos modelar com o algoritmo que nós vamos criar aqui no Grasshopper. Assim que abrimos o Grasshopper, nós temos aqui em verde os algoritmos que nós já tínhamos criado e que estão no nosso computador, e a vermelho nós temos alguns algoritmos que criamos, mas que já não estão no nosso computador, que nós podemos ter transferido para uma pendrive ou qualquer outra coisa, mas que já não se encontram presentes no nosso computador. O Grasshopper basicamente é uma tela em branco onde nós conseguimos inserir os nossos componentes e parâmetros. Mas posteriormente no canal nós vamos fazer um curso introdutório sobre o Grasshopper para mostrar como é que nós conseguimos utilizar o Grasshopper. Um curso básico para mostrar como é que nós conseguimos utilizar o Grasshopper. Mas hoje neste vídeo vai ser apenas um pequeno tutorial para mostrar como é que nós conseguimos utilizar o Grasshopper para criar projetos. Então nós temos aqui a nossa forma, vamos inserir a nossa forma dentro do Grasshopper, vamos digitar aqui subd. Aqui em cima do subd com o botão direito do cursor vamos inserir aqui set one subd. Vamos aqui no Rhino e selecionar o subd. Agora nós temos o subd dentro do Grasshopper. Vamos aqui no Rhino e vamos ocultar a visualização do objeto. Ocultando a visualização, nós temos uma pré-visualização do que temos aqui no Grasshopper. Aqui nós temos uma pré-visualização de verde, mas para visualizarmos melhor podemos vir aqui e trocar a cor. Vamos colocar aqui um branco. Vamos colocar alguma transparência e aqui no selecionado vamos colocar azul. E também colocar alguma transparência no azul. Ok, então agora temos aqui de branco e quando selecionarmos vai ficar azul. Bom, para criarmos o nosso projeto, o que é que nós vamos fazer? Temos aqui o nosso subd, vamos projetar o subd no plano XY, ou seja, temos aqui Project. O Project vai projetar um objeto sobre o plano. Então, quando inserimos aqui a geometria no Project, temos aqui a geometria projetada em XY. Como é que nós sabemos que é XY? Porque aqui, por defeito, no plano vai estar XY. Mas nós conseguimos também colocar outro plano caso for a necessidade. Por exemplo, podemos colocar XZ. Ao inserirmos aqui XZ, vamos ver que no plano XZ, aqui no plano XZ, vai estar aqui o nosso objeto projetado. Mas aqui no nosso projeto nós vamos ter aqui XY, nós podemos também digitar aqui XY, mas não vai mudar nada porque por defeito é XY. Bom, continuando, nós vamos ter aqui, vamos criar aqui um bounding box. O bounding box é para inserir a nossa geometria dentro de uma caixa. E por que é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso porque, se repararmos no projeto, o projeto tem como base um padrão que nós chamamos de padrão Voronoi. O padrão Voronoi foi descoberto pelo matemático Georgi Voronoi. O padrão Voronoi foi descoberto pelo matemático Georgi Voronoi, que é um matemático russo, que descobriu que na natureza existe este padrão, que é o padrão Voronoi. Se repararmos aqui, quando a lama seca, ele segue o padrão Voronoi. Nós temos aqui
Bom, como estava a dizer, nós temos aqui o padrão Voronoi, que quando a lama seca, ele segue o padrão Voronoi. O padrão Voronoi também está em várias formas da natureza. Temos aqui nas asas da mosca, temos nas folhas da árvore, no padrão da pele da girafa. Enfim, o padrão Voronoi está aplicado em várias superfícies ou formas da natureza e este matemático descobriu este padrão. Bom, para aplicarmos este padrão, que também foi utilizado para criar aqui o Little Island, podemos ver aqui uma exemplificação também do padrão Voronoi na natureza. E este é o padrão utilizado no Little Island. Para fazermos isso, nós vamos utilizar o Bounding Box. Um bounding box, como já tinha dito, vai criar um box uma caixa na geometria aqui em baixo. Nós podemos desligar a visualização do subd para conseguirmos, por enquanto, ver melhor. Então, no box nós vamos criar vários pontos aleatoriamente com o Populate 2D. O Populate 2D, o componente Populate 2D pede como output uma região para nós conseguirmos inserir os pontos. Então, na nossa região vai ser a caixa, e agora nós temos vários pontos aleatoriamente distribuídos sobre a caixa. Os pontos são estes pontos aqui que nós podemos ver na exemplificação do padrão Voronoi. O padrão Voronoi tem um ponto central e depois à volta do ponto nós temos aqui uma espécie de polígono que se forma à volta deste ponto central. Então este é o ponto que nós queremos criar aqui na nossa geometria. Vamos ligar aqui o Bounding Box para visualizarmos apenas o ponto. No Populate 2D nós temos também o Count. O Count é o número de pontos que nós vamos ter sobre a superfície. Temos aqui o Seed. O Seed é a aleatoriedade que nós vamos ter sobre a distribuição deste ponto, ou seja, é a aleatoriedade na distribuição dos pontos na superfície. Temos aqui uma breve explicação sobre o que é este Seed. E nós temos aqui o Points. O Points é se nós quisermos inserir manualmente aqui os pontos. Nós inserimos manualmente alguns pontos no Rhino. Depois vamos aqui presetar os pontos aqui neste componente e ligar aqui para termos alguns pontos que nós mesmos inserimos manualmente na superfície do Rhino. Então nós vamos colocar aqui um slider para a quantidade de pontos que nós vamos utilizar. Vamos ter aqui um máximo de 100 pontos e um mínimo de 0. Vamos inserir aqui. Agora nós não temos nenhum ponto e vamos aumentar aqui ou diminuir de acordo com a nossa necessidade. Podemos utilizar também o nível de aleatoriedade, que vai de 1 a 100, 0 a 100%, mas não acho que há necessidade disto para o nosso projeto. Mas pronto, vamos ter aqui o Seed. Vou colocar em 0 por enquanto. E agora nós vamos fazer então o nosso Voronoi. Vamos inserir aqui o nosso componente Voronoi. Aqui temos uma breve explicação do que é o nosso componente. Planar Voronoi Diagram for a Collection of Points. Vamos inserir aqui então o nosso Voronoi. O Voronoi, como input, pede os pontos, um raio, o boundary, ou seja, os limites do nosso Voronoi, os limites onde vai estar contido o nosso Voronoi, e um plano como base. Como nós temos aqui XY, por defeito vai ser o plano XY, então nós nem vamos inserir um plano aqui. Vamos pegar aqui nos pontos e inserir aqui no nosso Voronoi. Como podemos ver, temos aqui a criação do nosso Voronoi. Bom, acho que não é preciso nós termos outro input. Vamos então aqui avançar. Agora nós vamos projetar o nosso Voronoi, as curvas do nosso Voronoi, aqui na nossa superfície inicial, ou seja,
o nosso subd, que é a superfície da Little Island, da pequena ilha. Então, para isso nós vamos utilizar o componente, com licença, para isso nós vamos utilizar o componente project. Esse project aqui é diferente do project que nós tínhamos utilizado antes, porque este project é para projetar um objeto no plano, ou seja, o nosso objeto era a superfície, o subd, no nosso plano XY, mas agora este project aqui é para projetar uma curva num BREP. O que é o BREP? O BREP é Boundary Representation, ou seja, representação por limites. É a representação de uma geometria pelos seus limites, ou seja, se nós temos... tem alguns problemas de dicção. Se nós temos uma esfera, essa esfera é representada por várias circunferências à volta dela. Então, basicamente é isso que é um boundary representation. As curvas são as nossas células Voronoi. Vamos então aqui inserir as nossas curvas no project, e o BREP é o nosso subd que nós tínhamos feito desde o início. Agora, como podemos ver, o nosso Voronoi está projetado na nossa superfície subd. Vamos desligar aqui a visualização. Nós temos o nosso subd com o nosso Voronoi. Vamos ligar aqui a visualização do nosso subd para termos apenas o nosso Voronoi projetado no nosso subd. Se quisermos aumentar a quantidade de células Voronoi, nós vamos aumentar aqui a quantidade de pontos, dos pontos centrais das nossas células Voronoi. Então, se aumentarmos, vai aumentar, e se diminuirmos, vai diminuir. Vamos colocar aqui no máximo 100 células. Se calhar vamos colocar 80. Uma recomendação, sempre. Neste momento o nosso algoritmo não está muito grande, então não vai ter problema nenhum se ficarmos aqui a movimentar o nosso slide. Mas, caso o nosso algoritmo estiver muito grande, vai ter alguns problemas em processar o dado que nós estamos aqui a movimentar. Então, em vez de movimentarmos o nosso slide, fazermos o slide no nosso slide, nós podemos inserir aqui o nosso dado manualmente. Vamos clicar 2 vezes sobre o slide e inserir, digitar o número que nós queremos inserir. Vamos aqui digitar 70 e assim o dado é processado mais rapidamente, em vez de estarmos aqui a movimentar o nosso slide. Bom, agora que nós já temos as nossas curvas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos extrair os pontos, nós vamos extrair os vértices das nossas células Voronoi para criarmos aqui segmentos de reta no nosso Voronoi. Em vez de termos aqui uma curva que esta curva segue a superfície do nosso subd. Como podemos ver, esta curva está projetada no nosso subd, então ele segue a curvatura do nosso subd, mas nós queremos ter aqui um segmento de reta. Então, para fazermos isso, nós vamos utilizar o componente Discontinuity. O Discontinuity vai dar-nos aqui os vértices das nossas células. Vamos inserir aqui na curva. Então temos aqui agora todos os vértices das nossas células. Com isso, nós vamos utilizar o componente Polyline. Com o nosso componente, como podemos ver aqui nas nossas imagens, para explicar melhor o que é que eu quero fazer. Nas nossas imagens nós temos aqui um segmento de reta e não uma curva. Então é por isso que eu estou a utilizar o Polyline. O que nós vamos fazer é
uma curva, nós vamos utilizar as curvas do nosso polyline. Depois nós vamos descer esta curva para baixo para formar a nossa superfície da nossa coluna, a superfície da coluna. Vamos descer aqui as curvas para baixo uma vez para criar um segundo nível. Então temos aqui o nosso polígono. Vamos fazer depois um offset deste polígono. Vamos diminuir a escala desse polígono para ter um outro polígono aqui no meio e vamos descer outra vez este polígono com a escala diminuída para baixo para fazermos este terceiro nível. É isso que nós queremos fazer. Então vamos criar aqui o nosso polígono. Podemos ver que agora nós temos o nosso polígono aqui criado, que é a ligação direta entre os vértices em vez de uma curva. Agora o que nós vamos fazer é descer, nós vamos descer este polígono para baixo. Para isso vamos utilizar o nosso componente Move. O Move pede aqui o Motion, ou seja, o vetor de movimento. O vetor de movimento pode ser em X, em Y ou em Z. Nós temos aqui em X, Y ou Z e como nós queremos descer para baixo, vai ser então no eixo Z para baixo, o eixo Z negativo. Se quiséssemos subir para cima, ia ser no eixo Z positivo. Então nós vamos ligar aqui a geometria no nosso Move. Por defeito já está aqui no eixo Z positivo. Nós podemos ver aqui que tem 0 no eixo X, 0 no eixo Y e 10 no eixo Z. Para modificar isso, nós vamos colocar aqui vetor do eixo Z. Temos aqui o nosso vetor e vamos inserir aqui um dado de 0,00, 0 metros até 1 metro. E vamos descer então 20 centímetros. Inserir aqui 20 centímetros. Agora podemos ver, na verdade, ele subiu 20 centímetros, porque como tinha dito, está aqui no eixo, está aqui positivo, o dado é positivo. Para criarmos um dado negativo, nós podemos fazer aqui, utilizar o componente negative. Negative tem aqui, como está no ícone, é menos x. Então o dado que inserirmos aqui vai ser menos x, ou menos 0,2. Podemos utilizar este componente, ou então nós podemos vir aqui e inserir aqui em expression. Nós conseguimos inserir qualquer expressão matemática. Nós podemos inserir menos x. E agora podemos ver que está a descer diretamente. Mas para ser mais didático e para vermos melhor, vamos utilizar aqui este componente menos x. Assim, logo de início, logo que colocarmos o olho num algoritmo, nós conseguimos ver o que é que está a acontecer, em vez de termos aqui apenas um símbolo para mostrar a expressão. Bom, avançando, nós temos aqui, acho que podemos dar aqui uma dimensão maior. Vamos colocar aqui 30 centímetros, 40 centímetros. Ok, acho que já chega. Vamos ligar aqui as nossas curvas. Agora nós temos o primeiro nível, como tinha mostrado na imagem, nós temos o primeiro nível aqui. O segundo nível, agora vamos fazer o quê? Nós vamos fazer o nosso offset do nosso polígono para depois descer para baixo. Então, para isso nós vamos utilizar o nosso componente Scale. Deixa-me ver aqui se nós podemos utilizar o nosso offset Curve. Bom, acho que o nosso componente Scale é melhor. Vamos utilizar o Scale. O Scale exige a nossa geometria, então vamos inserir a nossa geometria. Por defeito ele está a pegar toda a geometria e
fazer uma escala de toda a geometria, nós não queremos isto, nós queremos fazer uma escala apenas, nós queremos que ele faça uma escala apenas da nossa célula. Então, para isso, nós vamos utilizar o Polygon Center. Polygon Center. Ok, temos aqui o nosso Polygon Center. Vamos aqui inserir no Polygon Center. Nós podemos ver aqui que agora temos o centro da nossa célula. Por que nós temos dois pontos? Nós temos dois pontos porque o Polygon Center calcula vários centros do polígono. Calcula vários centros do nosso polígono. Ele calcula o centro dos nossos vértices, como temos aqui na explicação, nós temos o centro dos nossos vértices. Nós temos o centro dos nossos edges. Edges são os vértices. Ele calcula o centro dos nossos vértices e ele calcula o centro do shape, ou seja, o centro da forma, o nosso centroide, digamos assim, que é o centro da gravidade. O centro dos vértices, nós vamos utilizar aqui o centro dos vértices. Se clicarmos aqui o point, utilizarmos aqui o point, nós vemos que este é o centro dos nossos vértices e este aqui é o centro das nossas arestas, das arestas do polígono. Então nós queremos aqui o centro dos nossos vértices. O nosso polígono aqui não está fechado, não sei porque é que ele está a fazer isto. Ok. Aqui temos o nosso polyline. Como podemos ver aqui no nosso componente, tem este input que é closed. Ele pede aqui se nós queremos fechar ou deixar aberto o nosso polígono. Então nós vamos fechar aqui. Aqui ele pede um boolean toggle. O boolean toggle é basicamente um botão. Este botão tem o false ou true, verdadeiro ou falsa. Ao inserirmos aqui tem o false, por defeito ele está com false, mas nós podemos inserir o true e o true vai fechar aqui o nosso polígono. Então agora com o nosso polígono fechado, nós vemos que ele fechou todos os nossos polígonos até aqui a volta de toda a nossa superfície. Agora o que nós queremos fazer é mover este polígono para baixo com uma certa distância. Para fazermos isso, vamos utilizar outra vez o nosso componente move. Vamos utilizar aqui o move, pegar a geometria e inserir aqui no move. Nós queremos outra vez utilizar aqui, vamos só copiar e colar o que já nós tínhamos utilizado lá atrás. Vamos inserir aqui no move e, como podemos ver, já temos então a nossa distância inserida. Ok, então nós temos aqui nós temos a movimentação do nosso polígono. Aqui é 0 e aqui é 1 metro de distância. Se calhar nós vamos aumentar aqui o nosso máximo. Aqui temos o máximo que podemos aumentar. Vamos colocar o máximo para 1,5 metro. Agora vamos aumentar mais um bocadinho. Ok? E vamos desligar aqui a nossa visualização do primeiro polígono. Então agora, se aproximarmos aqui, nós temos o terceiro nível, o segundo nível e o primeiro nível. E o que nós vamos fazer agora é fazer uma superfície entre todos estes níveis, ok? Ou seja, vamos ligar assim e depois ligar no outro nível. Se vemos aqui na imagem, nós conseguimos explicar aqui melhor. Temos a primeira curva, a segunda curva e temos a terceira curva. Vamos ligar aqui
as curvas. Depois nós vamos fazer aqui um círculo e este círculo, vamos projetar este círculo vamos projetar aqui o círculo no plano e vamos fazer este cilindro. Então vamos aqui utilizar o componente Loft. Com o Loft vamos primeiro fazer, antes do Loft, vamos fazer o quê? Vamos utilizar o componente Merge. Temos aqui um Merge, vamos pegar primeiro no nosso polígono, que é o nosso primeiro nível, como já tínhamos dito. Vamos inserir aqui no Loft. O Loft é simplesmente para juntar todos os dados num componente só. Então nós temos aqui o nosso Loft. Nós temos aqui o nosso Merge. Vamos inserir o primeiro dado. Temos data 1, dado 2, este dado... Não, vamos retirar. Temos aqui o nosso dado 1. Depois temos aqui o nosso dado... Ok, nós temos aqui o nosso dado 2. Na verdade, o nosso dado 1, nosso primeiro dado é... Vamos retirar aqui o disconnect. O nosso primeiro dado é este polígono aqui. Ok, vamos conectar aqui neste primeiro dado. Depois, o segundo dado é o nosso segundo nível, digamos assim. É este aqui. Sim, é este polyline. Depois é este aqui, que é a movimentação do nosso polyline, que é este move aqui. E o terceiro é este aqui, que é o nosso polígono escalado ou diminuído e movimentado para baixo. Que é este aqui. Ok. Agora nós podemos até tirar aqui o outro dado que ele estava aqui a fazer. Bom, vamos inserir aqui no Loft. E agora podemos ver que nós temos aqui a nossa forma já gerada com o Loft. Então vamos agora fazer o círculo que vai dar origem a essa coluna. Vai dar origem a essa coluna que desce até o oceano. Ok. Para isso, nós vamos utilizar o Polygon Center, porque nós queremos utilizar o centro. Bom, sim, nós queremos utilizar o centro da nossa... Nós queremos utilizar o centro do... Deixa-me cá ver o que nós vamos fazer. Sim, nós queremos utilizar o centro deste último polígono aqui, que é a base da nossa forma. Vamos utilizar o centro, vamos colocar aqui então o Polygon Center. Ok, como já tínhamos feito aqui. Vamos utilizar o Polygon Center, vamos utilizar aqui o primeiro centroide, que é o centro de todos os vértices. Vamos utilizar aqui o Point. Podemos conectar diretamente, este Point é só para mostrar qual é que é o ponto que nós vamos utilizar, mas podemos conectar diretamente. Então, vamos conectar em CRN, o componente CRN, que é Circle... Não, é o componente CNR, que é o Center, Normal e Radius, que é o centro, o normal e o raio de um círculo. O normal é o vértice, este normal não é o vértice, é o vetor normal
de um círculo. O que é este normal? Bom, nós temos um círculo no plano. Normalmente, se nós estamos na vista de cima, então o normal seria o vetor z. Nós temos o círculo aqui no plano, nós temos aqui o círculo no plano xy, então o vetor z, que é para cima. Mas se nós temos um círculo no espaço, o normal é o vetor de direção do círculo, onde o círculo centroide, o centro do círculo, está a direcionar. Então isto aqui basicamente é assim que é esse que é o vetor normal de um círculo. Então aqui temos o nosso centroide. O nosso centroide, então podemos colocar aqui o point. Temos aqui o centro e com este centro vamos formar o nosso círculo. Então agora com o círculo vamos descer o círculo um bocadinho para baixo. Nós conseguimos atribuir aqui um raio para o círculo. Vamos colocar um raio de 20 centímetros, 0,2. 20 centímetros, não, 20 centímetros é muito pouco, então estou a ver aqui que o 20 centímetros é muito pouco, vai ter um diâmetro de 40. Então vamos colocar aqui, só de vista, vamos colocar aqui 50,5. Não, vamos colocar aqui 0,6, 60 centímetros de raio, 1 metro, quase 1,5 metro de diâmetro. Eu acho que as dimensões estão bem grandes aqui no nosso projeto, mas pronto, vamos fazer só por proporção, só pelo olho. Bom, vamos descer o nosso círculo. Em Z, podemos copiar aqui o que nós já tínhamos feito aqui no nosso move. Então vamos copiar este pedaço aqui. E assim nós vamos descer o nosso círculo. Podemos desligar a visualização. Podemos desligar a visualização deste círculo aqui e vamos descer o nosso círculo. Ok? Ok, agora nós já temos o nosso círculo. Nós vamos projetar este círculo aqui no plano para termos assim a nossa coluna. Vamos utilizar aqui o Project. O mesmo, vamos utilizar o Project an Object into a Plane. Então vamos inserir aqui a nossa geometria. Agora temos projetado o nosso objeto no plano XY. Agora, com o nosso plano projetado, nós vamos utilizar aqui um outro loft, que é o loft. Este loft aqui é para termos, para unirmos este primeiro círculo com o segundo círculo e termos aqui a nossa coluna. Vamos formar aqui um cilindro da nossa coluna. Vamos pegar então no nosso primeiro círculo. Não é este, é o círculo que nós movimentamos. Nós vamos pegar aqui neste primeiro círculo e colocar aqui no loft, e no segundo círculo e colocar também aqui no loft, com a tecla Shift pressionada. Então nós temos a nossa coluna. Agora o que é que nós queremos fazer é pegar isto aqui, que é o nosso último... Sim, o nosso último... Bom, pessoal, o nosso objetivo é unir este polígono aqui com este círculo, mas eu estive aqui a observar a nossa geometria de acordo com o projeto e eu vi que as nossas células não são exatamente assim, não são retas aqui na sua interseção. A interseção das células
não é reta, tem uma espécie de geometria abaulada nas pontas. Então o que nós vamos fazer é um fillet para criar aqui este fillet na ponta das nossas células, como podemos ver aqui nas imagens. Vamos ver aqui um exemplo que esta geometria é sempre abaulada aqui na ponta. Então, para fazermos isso, vamos utilizar aqui o componente fillet. Temos aqui o curve. Tem aqui o number. Vamos utilizar de 0 até 1. Outra vez. Inserir aqui na distância. E agora nós podemos ver que todas as nossas células estão a criar aqui este fillet. Podemos inserir aqui um máximo de 1 ponto. Vamos levar logo para 2. Vamos aqui 2. Vamos pelo olho mesmo colocar aqui um número que seja satisfatório. E agora nós vamos com este fillet. Nós vamos pegar aqui um merge. Vamos pegar aqui neste merge e inserir aqui no data para unir todos esses dados num componente só. Vamos pegar aqui no move, que é este círculo, para conseguirmos então pegar toda essa geometria aqui em cima e com este último perfil unir com este círculo e formar a nossa forma. Vamos aqui e o loft vai fazer esta união. Então vamos pegar aqui o nosso merge, pegar essa geometria aqui, inserir no merge, podemos aqui tirar e agora em vez de termos uma conexão direta, vamos inserir aqui o merge no nosso loft. E agora nós vamos ligar aqui a visualização para vermos a nossa geometria melhor. Agora nós temos então praticamente nós já temos feito o nosso Little Island. Nós já temos modelado o nosso Little Island, o nosso projeto Little Island. Bom, vamos ver aqui que nós temos alguns defeitos, mas isto é do nosso loft. Isso é do nosso loft. Bom, para melhorarmos aqui a visualização do loft, nós vamos aqui nas opções do loft, em Loft Option, vamos alinhar a secção. Ou seja, as secções, o nosso loft funciona com as curvas, a união. Como temos aqui mesmo no nosso ícone, ele funciona com a união de várias curvas. Temos a nossa curva e ele une as nossas curvas e forma uma superfície. Então vamos alinhar as secções ou as curvas. Vamos aqui a Line Sections, Commit Exchange, melhorou um bocadinho, mas ainda não está. Vamos ver aqui nas outras opções. Temos aqui o loft normal, temos aqui outras opções de loft, mas vamos deixar aqui no normal, vamos modificar aqui em Rebuild ou reconstruir. Vou usar aqui o OK. Agora sim temos uma geometria agora bem feita. Bom, praticamente nós já temos a nossa estrutura. Podemos ver aqui que tem algumas células que está diretamente assente sobre o nosso plano. Nós não queremos isto. Para modificar isto, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos elevar a nossa superfície Little Island. O que é que nós podemos fazer aqui? No nosso subd, vamos elevar o nosso subd um bocadinho, mais um bocadinho para cima, e para isso nós vamos habilitar a visualização dessa geometria. Ao elevarmos,
Isso é uma das vantagens de nós modelarmos parametricamente, porque a qualquer momento nós conseguimos alterar a nossa modelagem. Nós vamos aumentar aqui a superfície, vamos elevar a nossa superfície, e ao elevarmos a nossa superfície, as colunas também, a coluna vai ter uma maior dimensão automaticamente. Ligar aqui a visualização, e agora nós já temos praticamente a nossa geometria. Para termos um algoritmo mais bem organizado, vamos aqui inserir todos estes dados aqui no Merge. Vamos inserir aqui o outro dado, desligar aqui, desligar essa visualização. Agora nós temos tudo num dado só. E, ok, acho que é isto. Para taparmos aqui as nossas colunas, vamos utilizar aqui o componente Cap Holes. Cap Holes, como o próprio nome já diz, é para tapar os buracos, né? Aqui temos Cap All Planar Holes in a B-Wrap. Vamos inserir aqui o nosso B-Wrap e agora temos toda a geometria tapada. E agora nós temos uma modelagem paramétrica. Temos a vantagem de modificar qualquer opção que nós quisermos. Podemos aumentar ou diminuir aqui o número de células. Como eu tinha dito, eu mesmo estou a cometer o erro que eu disse para não cometermos, que é digitar um número em vez de estar aqui a... Temos aqui o 100 células. Podemos colocar aqui apenas 2 células, vamos ter um erro porque com apenas 2 células nós não conseguimos distribuir toda a superfície. Vamos colocar aqui 50, podemos diminuir para 20. A ver que tem aqui algum erro porque nós não conseguimos distribuir toda a superfície em poucas células. Vou colocar aqui 30, porque compromete até a estrutura da nossa superfície. Compromete até a estabilidade da nossa estrutura. Vamos colocar aqui 80. Isso aqui é 80. Então é isso. Se nós repararmos, desligarmos aqui o Grasshopper, não temos nada. Por quê? Porque é só uma pré-visualização. Para termos a geometria, a nossa geometria aqui no Rhino, nós vamos aqui, clicamos aqui no Bake. Nós vamos clicar aqui com o drag do nosso mouse, vamos clicar no centro e clicar aqui no Bake. Nós vamos ter toda a geometria aqui no Rhino. E agora nós podemos habilitar a visualização da nossa superfície. Ok. Agora nós temos a nossa superfície aqui no Rhino. Acho que nós vamos aumentar aqui a espaçura da nossa superfície aqui no Rhino. Para isso, nós vamos tirar a visualização outra vez. Vamos aqui em Surface rapidamente. Nós podemos utilizar o componente Offset Surface. Utilizar este aqui. Vamos pegar toda a nossa geometria, trazer aqui um bocadinho para baixo. Utilizar aqui o nosso componente Subd o nosso Surface, a nossa superfície. Vamos utilizar aqui a distância de 0 a 1. Aqui na distância vamos inserir, vamos ver que ele está a crescer apenas para cima, porque é positivo. Para aumentar aqui, mas nós podemos aumentar para o outro lado também, para o outro, both sides é aumentar a nossa superfície tanto para cima como para baixo, ambos os lados. Create Solid é um Boolean Integral. Quando clicamos aqui nós podemos ver que este símbolo aqui é de um Boolean Integral, então nós vamos, que é verdadeiro ou falso, nós vamos inserir aqui. Quando temos falso ele não cria um sólido, e quando temos verdadeiro ele cria um sólido. Ele faz aqui uma superfície, ele faz um offset da superfície, mas sem ter um sólido no meio. Colocar aqui em True, desligar aqui o Disconnect. E agora nós temos aqui uma espessura. Agora podemos clicar em
bake. Temos aqui uma espessura e já temos o outro bake. Sim, já temos outro bake. Bom, então, este é o vídeo. Espero que tenham gostado. O meu nome é Marcos Silva da Forma Studio e esta é a nossa contribuição.